Olá, é sempre uma alegria falar com você através desses vídeos. Agradeço a todos que têm orado e têm incentivado esse ministério, principalmente o nosso pequeno grupo que ora todos os dias para que o Senhor abençoe esta obra. E eu quero falar hoje para você sobre quanta injustiça. Todos nós temos história de injustiças na nossa vida, desde a infância, quando nós levamos surra por causa dos outros, e também agora na fase adulta, histórias de traição, histórias no trabalho que sentimos injustiçados com o nosso salário, com as nossas promoções, e também histórias um pouco mais graves, como eu demorei muito tempo, há anos atrás, eu tinha um carro e eu queria colocar um som no carro. Passei um ano sem colocar um som, aí comprei, estava bem feliz com ele. Depois de 2 semanas, eu parada num local, entrou uns bandidos no carro, me colocaram no banco de trás e, primeira coisa, eles tiraram o som, roubaram o som, roubaram dinheiro, tudo, mas graças a Deus depois ficou tudo bem. Mas você tem uma sensação de injustiça. Por quê que isso aconteceu comigo? Quanta injustiça. Então, é um assunto que eu gostaria de fazer algumas considerações. A primeira consideração que eu quero fazer é que seja mais justo você. Olhe para você. Diminua essa injustiça do mundo. Muitas vezes nós somos injustos. Eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, quando você chega atrasado, foi um problema de trânsito, mas quando o outro chega atrasado, ele é um irresponsável. Quando você esquece alguma coisa importante, um recado, enfim, você teve um lapso de memória, mas e o outro? O outro é o incompetente. E assim vai, as histórias são muitas. Muitas pessoas que têm empregados, como é difícil ele pagar aquele salário mínimo para o empregado. Mas depois ele vai num restaurante e ele gasta aquela mesma quantia que de um salário mínimo numa noite, muitas vezes. E como nós julgamos a outra pessoa quando ela tem que andar tantos quilômetros a pé e pegar ônibus, mas se a gente fica sem carro um pouquinho, aquilo é uma grande injustiça. Então, nós pichinchamos de vendedores de bala na rua e damos menos dinheiro para ele, sabendo que eles vivem com tão pouco, pichinchamos a água, enfim, e depois gastamos com outras coisas muito maiores. Então, nós, muitas vezes, estamos potencializando essa injustiça no mundo. Então, seja menos injusto com as pessoas. Vamos seguir a lei áurea de Jesus. O que Jesus disse? Façai com os outros aquilo que vocês querem que façam com vocês. Pense nos outros como ser humano como você. Se é ruim para ele, também é ruim para você. Outra consideração que eu quero falar é sobre não se comparar. Nós muitas vezes nos sentimos injustiçados porque nós nos comparamos com o outro. Puxa, por que aquele tem tanto e eu tenho tão pouco? Olha o que aconteceu com o vizinho, ele está com um carro novo e eu ainda estou com esse aqui velho. Então nós sentimos essa injustiça. Mas se nós temos que nos comparar, compare-se com Jesus. Como uma irmã da Coreia do Norte que, por seguir a Cristo, foi presa e estava sofrendo torturas, e ela disse que o que a consolava e o que a ajudava é que ela pensava no sofrimento de Cristo. Jesus sofreu muito mais por mim. Então, o seu nível de comparação vai ajudar você a não se sentir tão injustiçado. A outra consideração que eu quero fazer é: veja o propósito. Em todas as coisas há propósito, porque Deus, ele olha para você e ele vê tudo o que acontece com você. Nada pode nos separar do amor de Cristo, que é grande por nós. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Veja o exemplo de José, está em Gênesis. Ele foi vendido pelos irmãos, ele se tornou escravo, depois ele foi injustiçado pela esposa de Potifar, que o acusou de traição quando ele era inocente. Ele foi preso. E na prisão, apesar de fazer bons contatos, ele foi esquecido por muito tempo.
Mas em tudo isso a Bíblia diz que o Senhor estava com José. E por isso ele podia ver que havia um propósito para tudo. Como houve, depois nós vemos que o Senhor exaltou José e ele se tornou como um faraó. Ele se tornou governador daquela grande terra e Deus abençoou muito a vida de José. Então há propósito para tudo que acontece na sua vida, a não ser que você esteja a sofrer por causa dos seus próprios erros e dos seus pecados. Senão você deve ver que há propósito e que Deus é quem deve vingar. Não sejamos nós vingadores. É muito triste nós vemos pessoas que passam a sua vida pensando em vinganças. A vingança pertence ao Senhor. E ele diz: o Senhor é que deve vingar. Nós devemos entregar esses assuntos ao Senhor. E um outro tema, outro dia, eu quero falar sobre a questão do perdão, que é muito importante. Mas eu quero terminar hoje falando de uma cena que me comove muito, que é na vida de Estevão. Estevão estava pregando a palavra, essa história está em Atos, e as pessoas indignadas o empurraram, o puxaram e começaram a apedrejar a Estevão. E naquela hora que ele estava sendo apedrejado, ele olhou para cima. Isso é muito interessante. Ele não olhou para o lado tentando se vingar ou xingar ou tentando se defender. Ele olhou para cima. E quando ele olhou para cima, ele viu os céus abertos e ele viu o Filho do Homem, ele viu o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando ele estava perto, já perdendo as suas forças, perto da sua morte, ele disse: Pai, perdoa esses que estão a me fazer esse mal, porque eles não sabem o que fazem. E assim Estevão morreu como o primeiro mártir da igreja. Então, se você sente injustiçado, pense na história de Estevão. Olhe para cima, olhe para Jesus. Um grande abraço.